se for de mais alguém. Faz parte, né? Essas coisas acontecem. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, acho que agora não tem mais não. Livro de Atos, capítulo 13. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 44, seguindo a sequência de exposição que os irmãos já têm acompanhado aqui junto com o reverendo Anderson, também com o licenciado Fábio Aquino. Atos, capítulo 13, a partir do verso 44. Vou pedir a você, se puder, se colocar de pé, para reverentemente, diante do nosso Deus, ouvirmos a sua voz falando nas Escrituras. Peço que me acompanhem na leitura. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a si mesmos julgais indignos da vida eterna, eis que aí nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nulo determinou: eis, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e expulsando-os do seu território. Estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Nosso Deus e Pai, nós pedimos ainda mais uma vez nesta noite que o Senhor aplique a Tua palavra ao coração. Nosso irmão Tiago já fez aqui um pedido ao Deus amado especial, pedindo que o Senhor transforme o nosso coração por meio dela. E reiteramos isso. É o desejo do nosso coração, é o desejo do meu coração, que não ouçamos aqui outra coisa nesta noite, que não a voz do Senhor falando nas Escrituras ao nosso coração. Somos pecadores e carecemos da Tua graça para isso. Nós oramos por Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Você conhece a terceira lei de Newton? Não é aula de física hoje aqui. A terceira lei de Newton é a famosa lei da ação e reação. O enunciado é simples, entre outras coisas. A terceira lei é conhecida como a ação e reação. E a ideia básica é de que todo o movimento, toda força impressa, ela recebe de volta uma ação que é igual, contrária, na mesma proporção. Então, segundo a lei de Newton, na medida em que você caminha, a força que você exerce no piso, quando pisa, o piso exerce de volta com você. Tudo que vai, volta na mesma proporção. Essa, basicamente, é a terceira lei de Newton. Para toda ação, corresponde uma reação igual e contrária, igual na mesma proporção de força, mas no sentido oposto. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque o texto que nós lemos está repleto de ações e reações. O texto que é o texto da nossa meditação registra ações, atitudes dos apóstolos, dos missionários aqui, o apóstolo Paulo em especial e Barnabé, e as reações àquilo que acontece. E eu gostaria, junto com você, de examinarmos essas ações e essas reações,
pensando no seguinte tema: as ações e as reações que nós devemos ter ao mover de Deus, ou que são possíveis ao mover de Deus, ao percebermos o mover de Deus. Os irmãos já devem ter visto nas últimas exposições que o contexto básico geral do nosso texto é a primeira viagem missionária de Paulo. Ele estava junto com Barnabé, servindo ao Senhor em Antioquia, quando então o Espírito Santo os chama para um trabalho missionário. E eles empreendem a sua primeira viagem missionária e passam por algumas cidades, até chegar na cidade de Antioquia da Psídia. Existem duas Antioquias no mundo antigo. Eles saem de Antioquia, da Antioquia de César, e vão para a Antioquia da Psídia. E nessa Antioquia da Psídia, o apóstolo então vai para a sinagoga, como era costume dele fazer. E lá na sinagoga ele prega a palavra de Deus. E o seu sermão é muito parecido com o sermão que o apóstolo Pedro prega no seu primeiro momento, logo no descer do Espírito Santo. E ele consta de uma narrativa histórica, uma apresentação do pano de fundo histórico do povo de Jerusalém, uma demonstração de que Jesus Cristo é o cumprimento dessas profecias do Antigo Testamento e uma palavra de juízo, uma convocação, um apelo, por assim dizer, ao arrependimento, seguido de uma exortação para que o povo então tomasse uma posição diante da palavra de Deus. E diz o verso 42, se você está com a sua Bíblia aberta aí, diz o verso 42, que isso causou um impacto muito grande naquela cidade, naquela sinagoga. E várias pessoas se converteram, entre eles judeus e prosélitos. O prosélito é uma espécie de discípulo do judeu. Não era judeu de nascença, não era judeu de nascimento, mas gentios que se convertiam ao judaísmo, eram circuncidados, eram feitos prosélitos, discípulos. Vários desses prosélitos e desses judeus aceitaram a palavra do Senhor e se entregaram a Cristo. E eles ficaram tão impactados pela pregação de Paulo, que eles pediram que no outro sábado, Paulo repetisse o mesmo sermão, repetisse as mesmas palavras. Você já passou por essa experiência de ter vontade de pedir para o pastor para repetir o mesmo sermão, de tão precioso que foi? Pastor, aquele sermão falou tanto ao meu coração, só podia repetir semana que vem. A gente tem uma tendência de querer sempre algo diferente, né? Mas o povo aqui disse não. A palavra é tão boa, tão preciosa, tão profunda, que nós queremos que vocês voltem aqui na semana que vem, no sábado seguinte, e preguem novamente esta mesma palavra. E isso acontece. Eles, durante aquela semana, corre a notícia, os que se converteram vão até Paulo e Barnabé exortam eles a perseverarem na graça de Deus, e a notícia corre. No sábado seguinte, não apenas aqueles judeus e prosélitos convertidos e o povo da sinagoga, mas toda a cidade aflui para aquele lugar, para ouvir a palavra de Deus. Tamanho foi o impacto que ela causou naquela primeira pregação. E depois de ouvirem, começarem a ouvir a palavra do Senhor, diz o texto que alguns judeus, não dá para saber ao certo se entre esses judeus estavam aqueles que se converteram antes, mas os judeus, diz o texto, tomaram-se de inveja e começaram a desqualificar o apóstolo Paulo, blasfemar dele. A palavra blasfêmia aqui não é uma blasfêmia contra Deus. Os judeus eram muito rigorosos com relação a essa questão da blasfêmia do nome de Deus, muito rigorosos mesmo. A história registra, inclusive, que quando iam copiar as escrituras, os escribas usavam uma ferramenta diferente para escrever o nome de Deus, o tetragrama que nós conhecemos como Iavé ou Jeová. Então, para o judeu, a blasfêmia era algo terrível. Essa blasfêmia, portanto, não era contra Deus, era uma atitude deles contra o apóstolo e contra o que ele pregava, e começavam a contradizer, ou tentavam contradizer o que ele falava. E naquele momento, o apóstolo então para de pregar e volta-se para os que estavam ali tentando desqualificá-lo e diz: olha, nós viemos aqui para pregar para vocês, porque
era o que tinha que ser feito. O evangelho tinha que ser anunciado primeiro à casa de Israel. Foi assim que Jesus nos ordenou, assim que o Senhor nos ordena. Mas, já que vocês não querem, já que vocês estão rejeitando a graça de Deus e vocês acham que são vocês mesmos indignos da vida eterna, nós vamos por os gentios. E nós encontramos o contraste dos judeus em relação aos gentios, porque ao invés da inveja, os gentios ficam cheios de alegria. E a palavra continua sendo pregada, e o que nós vamos encontrar ali é essa realidade. Os apóstolos pregam, são perseguidos, algumas pessoas se voltam contra, outras se alegram profundamente por causa da palavra do Senhor, e assim a palavra cresce, a igreja cresce naquela região, alcançando todos aqueles que o Senhor queria que fossem alcançados, todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Meus irmãos, o livro de Atos se divide em 3 grandes blocos. E esses 3 grandes blocos seguem a divisão que nós encontramos no capítulo 1, no verso 8. Capítulo 1, verso 8, Jesus responde aos discípulos dizendo: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra, ou confins do mundo. Então o livro de Atos segue essa estrutura. Até o capítulo 8 é o evangelho em Jerusalém. Do capítulo 8 até o capítulo 11 é o evangelho na Samaria. O capítulo 12 é o evangelho na Judéia e na Samaria. E o capítulo 13, o historiador Lucas vai migrar para o avanço do evangelho, alcançando todo o mundo daquela época, e termina sem terminar na última viagem de Paulo, quando ele é levado para Roma para o seu martírio. O que nós estamos vendo aqui é uma transição que não é apenas histórica, é uma transição também de dispensações. A primeira dispensação é aquela do Antigo Testamento, voltada para o povo de Israel, que devia ser testemunho para todas as nações. Mas Israel falhou no seu propósito, e Deus então, nessa nova dispensação, a dispensação do Evangelho, por meio da igreja, vai cumprir a sua palavra, transitando de um povo geopolítico organizado para um povo formado de todas as tribos, raças, línguas e nações. Então, a revelação do Senhor e a palavra de Deus deixa de ser propriedade, entre aspas, intelectual do povo de Israel e vai alcançando os povos de outras línguas. Então nós estamos vendo uma transição da igreja judaica para a igreja gentílica, de tal maneira que o evangelho começa a alcançar, e especialmente nesse ponto o apóstolo Paulo marca essa divisão quando ele diz: agora nós vamos nos voltar para os gentios. Até aqui o apóstolo Paulo dava preferência sempre por ir primeiro às sinagogas, mas a partir desse momento o apóstolo Paulo vai a todos os lugares. Ele prega nas sinagogas, ele prega na beirada do rio, ele prega onde tem espaço para ele. Ele vai pregar numa escola, onde tem espaço para o evangelho, o apóstolo Paulo está pregando. Então há uma transição do Israel geográfico para aquilo que o próprio apóstolo Paulo vai chamar lá aos Gálatas de o Israel espiritual de Deus, que não é formado apenas por judeus, mas é formado também por gentios, de todos os povos, raças, línguas e nações. Então nós temos aqui alguns contrastes e algumas reações. O primeiro contraste é o contraste do ódio e a inveja dos judeus, que se contrasta com a alegria da salvação dos gentios. Nós olhamos para o texto e vemos que os judeus são tomados de inveja e eles começam raivosos a desqualificar o apóstolo, ao passo que do outro lado estão os gentios alegres, ouvindo a palavra de Deus, rendendo-se aos pés do Senhor Jesus. Nós vemos também um contraste entre a incredulidade dos judeus, a religiosidade superficial, forjada, a religiosidade mórbida daqueles que criam apenas por crer, mais em si mesmos do que no próprio Deus.
ou em contraste com a fé genuína dos gentios que se abrem para a palavra do Senhor e se entregam a Cristo, o seu Senhor e Salvador. E nós vemos também um contraste entre a perseguição que se levanta, o ódio que se traduz em perseguição e em confronto por parte dos judeus, que está em oposição com o progresso do Evangelho. A perseguição que se levanta não pode frear o progresso da pregação da palavra de Deus. Os gentios se alegram, os judeus se enraivecem. A perseguição se levanta, os missionários corajosamente a enfrentam. Corajosamente se colocam como juízes de Israel, sacudindo o pó dos pés, como Jesus havia dito. Olha, se em alguma cidade não receberem vocês, vocês vão sacudir o pó dos pés contra aquela cidade, como sinal de juízo sobre aquela cidade, sobre aquele povo, e haverá menos rigor no juízo final para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que rejeitou a palavra de Deus. E o texto termina com esta imagem gloriosa dos gentios, tomados da alegria, no verso 52, transbordando da alegria e do Espírito Santo, a despeito do fato de que Paulo e Barnabé e o seu companheiro João Marcos, que até aqui estava com eles também, saíram de Antioquia e foram para outra cidade. Deixaram o campo e foram para outro lugar. Mas ao contrário do que possa ensejar, a saída dessa liderança não causa enfraquecimento ou desespero dos discípulos. Pelo contrário, os apóstolos se vão, mas a igreja fica tomada de alegria e cheia do Espírito Santo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas coisas nesse texto, alguns dos temas presentes nesse texto. Nós vemos aqui, meus irmãos, que há uma perseguição da parte dos judeus, e o verso 45 diz que eles foram tomados de inveja, porque viram que toda a cidade e todos os gentios, habitantes daquela cidade, afluíram para ouvir o apóstolo Paulo. Pare para pensar um pouco nessa situação. Aquela sinagoga estava ali há muitos anos. E entre os membros daquela sinagoga haviam pessoas de grande influência, especialmente mulheres. Porque as mulheres no mundo grego, no mundo romano, eram muito maltratadas, muito mal vistas e maltratadas. No judaísmo, a mulher possuía inerentemente uma certa dignidade e era tratada com dignidade. Então, muitas mulheres aderiam ao judaísmo por causa desta dignidade do trato com a mulher que o judeu tinha. Muito diferente do que acontecia no Império Romano. E várias dessas mulheres eram esposas de homens influentes. De repente, aquela sinagoga, que estava acostumada lá com um grupinho de 50 pessoas, de repente aquela sinagoga que estava tentando, os líderes tentando para ver se conseguiam trazer para ela as pessoas de grande influência, veem dois homens desconhecidos que aparecem do nada e começam a pregar um evangelho estranho para eles, e a igreja lota, e a congregação lota. Foi assim que eles foram tomados de inveja. Estamos trabalhando aqui há tantos anos, estamos labutando aqui há tantos anos, e até hoje nenhum dos procônsulos tinha vindo até aqui, e agora esses homens chegam e de repente todos os grandes homens da cidade, todos os grandes líderes da cidade estão presentes aqui? Ora essa. Isso mostra, meus amados irmãos, a religiosidade superficial que aqueles homens viviam, a religiosidade superficial que habitava a vida daquela sinagoga, porque eles só conseguiam enxergar a superfície, eles não estavam preocupados com a genuína transformação das pessoas, eles estavam preocupados em conquistar adeptos para o seu status, para o seu local religioso. E agora eles veem que o apóstolo Paulo conquista muito mais do que eles. Trabalharam muitos anos, a vida toda, com um sermão, o sujeito consegue arrastar
a igreja inteira. E dentre os outros subterfúgios que eles usaram, eles se aproveitaram do fato de que na sinagoga haviam essas mulheres influentes, e foram até elas, manipulando-as para convencer os seus maridos, homens influentes, a fim de que se levantasse uma perseguição contra Paulo. Então nós encontramos aqui a miséria que causa na vida de uma pessoa a religiosidade superficial. Alguém que é incapaz de se deleitar com a alegria do outro quando conhece a Cristo. Alguém que é incapaz de se deleitar com o progresso de outros. Ele quer para si. Ele se sente o dono da verdade e o único capaz, o único autorizado a realmente anunciar e falar das verdades de Deus. Ninguém mais poderia fazer isso. E agora eles estão tomados desse sentimento de inveja. Uma inveja religiosa, uma inveja causada pela sua religiosidade. Quando o apóstolo Paulo e Barnabé veem isso e percebem o que eles estão fazendo, o apóstolo Paulo vai direto no orgulho deles. Era para vocês essa verdade. Era para vocês isso. E veja o que ele diz no verso 46. Posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna. Vocês se acham muito dignos de Deus, mas com essa atitude de vocês, vocês se mostram indignos da vida eterna. Vocês não têm que conhecer a Deus. Então, a segunda coisa que nós vemos aqui é essa coragem e essa ousadia de Paulo para enfrentar estes opositores, para botar o dedo na ferida deles e mostrar para eles que essa religiosidade morta deles estava levando-os para longe de Deus e para longe da eternidade. Os judeus, fiéis às Escrituras, esperavam pela vida eterna. Eles tinham uma perspectiva de salvação, de vida eterna, uma esperança redentora, um Messias que eles esperavam. Mas agora, a verdade estava diante deles, o Messias estava sendo apresentado para eles, mas eles não querem. Não querem porque acham que são melhores do que isso, não querem porque acham que são detentores da única verdade possível. Então se levantam contra os missionários do Senhor, e o apóstolo Paulo não deixa barato. Eles se levantam e demonstram a convicção que eles têm, firmada nas Escrituras, de que estão anunciando a verdade de Deus. Verso de número 47, o apóstolo Paulo cita um dos textos que nós lemos na nossa liturgia, de Isaías 49. Eu te constituí luz para os gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Por que o apóstolo Paulo está citando esse texto? Porque esse texto inicialmente se refere a Israel. Ele se refere a Israel. A profecia bíblica, ela vai se tornando mais clara na medida que você vai se aproximando dela. E um professor lá no seminário costumava dizer que é como se fosse um prisma. Na verdade, quando você chega no nível dela, você percebe que há algo mais à frente. A primeira imagem que essa profecia quer apresentar é a imagem de Israel. Israel foi chamado por Deus para ser luz para os gentios. Israel foi chamado por Deus para que fosse salvação até os confins da terra. Mas Israel não cumpriu. Israel está rejeitando esse papel, rejeitou este propósito, e agora Paulo diz, nós entendemos que é para nós essa tarefa, portanto, nós vamos cumprir o que Deus nos determinou, e vocês que fiquem do jeito que vocês quiseram, que fiquem com a rejeição de vocês, nós vamos perseverar na verdade e na ordenança da palavra de Deus. Então, há uma convicção teológica muito forte no coração do apóstolo Paulo e de Barnabé aqui, a certeza de que eles estão sendo guiados pelas Escrituras, pela palavra de Deus. E nenhuma oposição, por mais ferrenha que possa se levantar, nenhum sofrimento, por mais difícil que seja, vai desviá-los desse propósito. Nós temos ainda aqui nesse texto, logo em seguida, no verso 48, que quando os gentios ouviram estas palavras de Paulo, eles foram
tomados de grande alegria. Aliás, é isso que acontece sempre onde o Evangelho chega. Lá no capítulo 8, quando o Evangelho sai de Jerusalém e alcança Samaria, através da pregação de Filipe, o texto diz que a cidade foi tomada de alegria. Aonde o Evangelho chega, as pessoas são tomadas de alegria, são tomadas de prazer, de felicidade na presença do Senhor. E o povo então se regozijou de grande alegria. Mas novamente, os judeus veem essa alegria, veem este louvor a Deus e voltam-se para dentro de si mesmos, da sua inveja. E o verso 50 diz que eles vão lá instigar as mulheres, tentar levantar perseguição contra o apóstolo Paulo para expulsá-lo do seu território, o que de fato acontece. E enquanto está sendo expulso, o apóstolo Paulo, Barnabé e João Marcos sacodem o pó dos pés como um sinal de juízo sobre aquele povo. E os crentes continuam vivendo a sua alegria. Os crentes continuam vivendo a sua alegria. A palavra de Deus continua crescendo. A alegria continua presente. O Espírito Santo continua junto daqueles irmãos. E eles perseveram firmes na presença do Senhor nosso Deus. Nós ouvimos aqui sobre predestinação ou destinados para a vida eterna, como está no verso 48, mas o objetivo de Lucas aqui não é ensinar sobre predestinação, é constatar de forma histórica que só são salvos aqueles que o Senhor destinou para tal. Então ele não está explicando o que é a predestinação, ele está simplesmente constatando que foram salvos todos aqueles que Deus destinou para isso. Meus irmãos, me permitam aqui algumas aplicações desse texto para a nossa vida, aplicações práticas. A primeira dessas aplicações diz respeito ao perigo da incredulidade. A primeira reação possível diante do mover de Deus que o texto nos apresenta é a incredulidade. A incredulidade que foi movida pelo egocentrismo, a rejeição daqueles que acham que são donos da verdade, o orgulho religioso deles que o fizeram rejeitar a palavra de Deus, trazendo juízo sobre eles, sobre sua própria cabeça. A incredulidade, meus irmãos, não se manifesta apenas naqueles que dizem que não creem em Deus. Este é um dos ensinos deste ponto. A incredulidade não se apresenta apenas daqueles que dizem não existir um Deus, mas a incredulidade é possível no meio daqueles que conhecem a Deus, que conhecem a palavra de Deus, que servem a Deus, que têm apreço pelos ensinos de Deus, que têm apreço pelos feitos de Deus e sempre demonstraram fé em Deus. Mas como alguém que pode demonstrar fé em Deus ser tomado pela incredulidade? Pode, se a sua fé for o tipo de fé que não atinge o coração, o tipo de fé que o convence apenas no nível do intelecto, que o convence apenas aqui. Ele sabe que Deus é bom, ele sabe que Deus existe, ele sabe que a religião é boa, ele sabe que servir a um Deus é algo precioso. Não é o que a gente ouve por aí? Toda religião é boa. Ele sabe na cabeça que Deus é poderoso para fazer, mas o seu coração não está entregue a Deus, de maneira que ele é incapaz de perceber a profundidade e a grandeza do mover de Deus ao seu redor. Jesus acusa os líderes de Israel deste pecado lá atrás, muito antes dessa situação que o apóstolo Paulo vai viver aqui. Jesus aponta para os fariseus e diz: olha, vocês olham para os céus, e se ele estiver assim meio avermelhado, você sabe dizer se vai chover ou não. Você sabe dizer se vai fazer sol ou não.
Vocês conseguem discernir e prever o tempo, o clima, mas não conseguem enxergar que o reino de Deus chegou até vocês. Não conseguem discernir a verdade de Deus que transforma a sua vida. Meus irmãos, a incredulidade é um perigo que todos nós corremos. Não ao ponto de abandonarmos a casa de Deus, de abandonarmos o reino de Deus. É possível que nos sentemos dominicalmente nos bancos da nossa igreja e ainda assim viver de forma incrédula, com atitudes cheias de si, com atitudes de orgulho, de arrogância, dependendo de nós mesmos, vivendo uma religião baseada nos nossos próprios merecimentos, em detrimento da graça de Deus, acreditando que os nossos esforços cotidianos, dentro do exercício da nossa religião, é o que nos levará para Deus, acreditando que basta fazer parte da igreja, dizimar corretamente, recorrentemente, fazer parte de uma ou de outra sociedade interna, abrir a minha casa para receber um grupo familiar, basta fazer estas coisas. Quando na verdade, meus irmãos, o que Deus pretende com a palavra do Evangelho é a transformação do coração, não a adaptação a um contexto religioso, não a adaptação a uma forma religiosa, mas a uma vida realmente mudada, com uma sensibilidade espiritual capaz de perceber o mover de Deus e se alegrar por isso. Não ver o mover de Deus e tomar-se de inveja, ver o mover de Deus e tomar-se de rancor, porque outro está progredindo, mas eu não, outro está crescendo, mas eu não. Eu queria tanto crescer como o outro, e ao invés de eu buscar a Deus, ao invés de eu voltar-me para o Senhor, eu fico daqui reclamando e apontando os defeitos do outro, ao invés de entregar o meu coração ao Senhor. A incredulidade, a religiosidade é um perigo que pode atingir a todos nós, e posto que nós somos membros de uma denominação histórica, nós corremos ainda mais perigo, porque nós temos muito apego à nossa tradição, e não é ruim você se apegar à tradição, na verdade a tradição é boa. Alguém disse certa vez que a tradição é a fé viva dos nossos pais, dos nossos antepassados, e o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos hoje. A tradição é a fé viva dos que já morreram, e o tradicionalismo é a fé morta dos que vivem, fé que não muda nada, não transforma a minha vida em nada. A segunda reação que nós encontramos no texto é a reação corajosa dos apóstolos, ou do apóstolo Paulo e Barnabé, ao ver aquela ação dos líderes judeus, ao ver aquela atitude dos judeus de tentar denegrir a sua imagem, de tentar prejudicá-los, de tentar impedir o avanço do reino, e ao invés de recolherem-se e sair de mansinho, eles levantam-se, apontam o dedo para eles: olha, vocês estão rejeitando a verdade, vocês se acham donos da verdade, mas estão rejeitando a única verdade possível. Vocês se acham dignos demais, mas são indignos da vida eterna. E Paulo, juntamente com Barnabé, apontam o dedo dizendo: olha, a Escritura diz assim, e é assim que vai se cumprir. Se nós olharmos um pouco atrás, no verso de número 40 e 41, Paulo já faz esse alerta lá atrás no primeiro sermão: notai, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e devanecei, porque eu realizo em vossos dias a obra tal, que não crereis se alguém vos contar. E agora Paulo está dizendo: olha, vocês estão agindo assim, vocês não estão acreditando. Por isso, sobre a cabeça de vocês, o sangue de vocês, sacudimos o pó dos nossos pés. Nós vamos cumprir a vontade do nosso Deus, nós vamos fazer o que o nosso Deus nos determinou. Paulo e Barnabé não se intimidam com a pressão, eles não se deixam intimidar pelas pessoas influentes que se levantam, mas corajosamente, destemidamente, eles enfrentam aquela perseguição que se levanta contra eles.
Como eu e você temos reagido diante das falácias desse mundo que arroga para si a verdade? O mundo que nós vivemos é tomado por uma visão de mundo ou uma cosmovisão materialista. O materialismo é o que mais domina no nosso mundo hoje. E o materialismo é uma religião, é uma proposta religiosa. O objetivo do materialismo é levar todos os seres humanos a adorarem a si mesmos e acreditarem que podem, por sua própria força, fazer acontecer e tornar o mundo um lugar melhor. Eles têm uma visão de criação, eles têm uma visão de redenção, eles têm uma visão de queda, e tudo isso está centrado no homem. Como nós temos reagido a estas coisas? Será que temos tido a coragem necessária e suficiente para levantar a nossa voz contra essa tentativa de dominação que nós estamos vendo no nosso tempo? A terceira reação que nós vemos nesse texto é a alegria. A alegria que enche o coração daqueles que abrem o seu coração para a verdade de Deus. Aqueles que conhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador experimentam uma alegria indescritível e são capazes de perseverar mesmo no meio das tribulações, são capazes de continuar servindo a Deus, anunciando o Evangelho, mesmo com a oposição daqueles que se levantam, mesmo com a tentativa do mundo de nos calar. Eles estão felizes, e essa felicidade cresce cada dia mais e transborda pelo mover do Espírito Santo na vida daqueles que se entregam ao Senhor. Como você tem reagido diante das suas lutas e das suas tribulações? Como temos reagido diante das coisas que Deus permite fazer? A alegria é uma verdade na sua vida? A quarta reação que nós encontramos aqui está ligada à busca pelo conhecimento da palavra de Deus. Ela não está objetivamente ensinada no texto, mas ela pode ser entendida a partir do vigor com que o apóstolo Paulo e Barnabé falam da palavra de Deus. Conhecem as Escrituras. Por que são corajosos? Por que são firmes? Por que são assim? Por causa da firmeza que tem na palavra de Deus, do conhecimento que tem da palavra de Deus. São homens da palavra, são homens que se voltam para as Escrituras, eles dependem da palavra de Deus, eles confiam na palavra de Deus, eles se lançam à palavra de Deus, não em si mesmos, não confiam na sua própria força, mas no mover de Deus sobre a vida deles. É assim que eles confiam no Senhor e se lançam em divulgar e anunciar a Escritura que conhecem. A palavra de Deus. A quinta reação que nós vemos aqui no texto é a perseverança. Diante daquela ação de perseguição, a igreja persevera. A igreja persevera. Veja que Paulo e Barnabé são expulsos, são levados para fora dali, mas a igreja permanece, os crentes permanecem, e permanecem servindo ao Senhor cheios de alegria, cheios do Espírito Santo de Deus. Agora que o missionário foi embora, como é que a gente vai fazer? Lembra dos discípulos de Emaús? Jesus morreu, e agora já é o terceiro dia e não deu em nada. Não deu em nada, então vamos voltar para casa. Jesus ressuscitou, já apareceu algumas vezes para nós, mas ainda não deu em nada. Vamos voltar para o mar, vamos pescar. Vou pescar novamente. Desistem logo na primeira perseguição, logo nas primeiras dificuldades. A igreja aqui não, ela persevera, cheia do Espírito Santo de Deus, tomada pela presença do Senhor, ela persevera firme, servindo a Deus com alegria. Não obstante, aqueles que foram instrumento de Deus para levar-lhes a verdade, tenham ido embora. Perseverança.
reação que se tem da parte dos crentes diante da palavra do Senhor. À luz destas coisas, irmãos, eu quero já aqui caminhar para a nossa conclusão, fazendo algumas perguntas para você e para mim, obviamente. Como temos reagido diante dos moveres de Deus na nossa vida? Como temos reagido todo domingo, ou como a gente costuma dizer no popular, todo santo domingo? A gente vem, senta aqui, o pastor vem e prega. Todo santo domingo a gente estuda na escola dominical, a gente ouve um sermão, a gente vem na quarta-feira, a gente reúne no grupo familiar, e todos esses dias nós estamos tendo um contato com a palavra de Deus que está sendo ensinada. Se isso fosse pouco, já era suficiente. Mas ainda tem mídia social, tem aplicativo da Bíblia. Eu tenho um aplicativo da Bíblia que ele manda versículo para mim, ele põe lá na tela de notificação do celular 4, 5 vezes por dia. Hora de meditar na palavra do Senhor, hora de louvar ao Senhor, e joga lá um versículo para a gente meditar. O que a gente tem feito? Quais têm sido as nossas reações diante da forma com que somos expostos à palavra de Deus, ou ao mover de Deus na nossa vida, pelas dificuldades ou pelas alegrias que Ele nos proporciona viver? Quais têm sido as nossas reações? Será que nós temos, à semelhança dos judeus, do texto, agindo religiosamente, reagindo indiferentes à vontade de Deus, indiferentes ao mover da sua graça, indiferentes ao impacto que essa palavra causa na vida daquele que a ouve e a recebe? A gente ouve sermões continuamente, e o que acontece conosco? O que acontece no coração quando nós ouvimos a palavra de Deus? Qual foi a última vez que eu e você tivemos o nosso coração ardendo porque a palavra de Deus veio ao nosso coração? Qual foi a última vez que nós, ouvindo um sermão, tomamos uma decisão de mudar de vida, mesmo nem sequer sabendo e nem sequer lembrando depois o que foi que o pastor pregou? Tem uma situação interessante, compartilhada por Charles Spurgeon, que certa vez ele queria auferir no meio da igreja como que estava a capacidade dos seus ouvintes de assimilar as mensagens que ele pregava. E um dia ele foi visitar um irmão na terça-feira. Ele pregou no domingo, foi visitar um irmão na terça-feira. E conversa vai, conversa vem. Meu irmão, você se lembra do sermão de domingo? Ah, pastor, não lembro muito não. Ele falou alguma coisa ao seu coração? O que ele trouxe na sua vida? Ele, pastor, eu não lembro muito bem como é que foi que o senhor pregou, não, nem lembro muito o texto, não, mas uma coisa eu sei. Assim que eu saí lá da igreja, a primeira coisa que eu fiz, eu passei lá no meu comércio e consertei a minha balança que estava fraudulenta. Eu não sei o que foi, não me lembro o texto, mas eu sei que ele mudou a minha vida. Sei que ele me fez tomar uma atitude. Sei que ele me fez enxergar o Senhor de verdade. Eu sei que eu consegui enxergar a verdade de Deus para a minha vida, e isso moveu a minha vontade, isso encheu o meu coração de um desejo de verdadeiramente servir a Deus e reconhecer a grandiosidade do mover de Deus sobre mim e sobre a vida daqueles que estão ao meu redor. Qual foi a última vez que nós nos alegramos pela vida de alguém que se entregou a Cristo? Como temos reagido? Será que não temos sido a semelhança dos judeus, invejosos, vendo outros progredirem na fé, outros receberem as bênçãos de Deus e dizendo assim: poxa vida, por que comigo não acontecem essas coisas? Quer saber? Eu não quero mais saber dessas coisas de Deus. Ou será que nós temos reagido como o apóstolo Paulo, quando somos colocados diante de situações de confrontamento? Como nós temos reagido quando a nossa fé é posta em xeque, quando a nossa conduta das Escrituras é confrontada? Será que nós temos sido corajosos o suficientes e temos tido firmeza suficiente nas Escrituras para respaldar a nossa fé? Nós vivemos num mundo que quer nos dominar com uma falsa verdade. É uma mentira.
E eles querem nos conduzir a uma mudança religiosa, ao deixar de servir ao Deus verdadeiro para servir ao próprio coração, ao mundo. Como nós temos reagido? Será que temos sido corajosos às investidas de Satanás e do mundo, que tenta captar o nosso coração para servir e amar outras coisas mais do que o nosso próprio Deus? Será que nós temos sido vigorosos o suficiente para dizer não às propostas tentadoras de substituir a prática legítima das Escrituras pela vida do mundo, pelo famoso e antigo nada a ver? Será que, como Barnabé e Saulo, ou Paulo, nós estamos cheios de convicção e fortalecidos da palavra de Deus? Qual foi o último versículo da Bíblia que você decorou? Qual foi o último versículo da Bíblia que você disse, não, eu vou decorar esse verso? Quantos versos das Escrituras você tem guardado no seu coração? Como você tem reagido em relação às Escrituras quando ela é confrontada por esse mundo mau? A palavra de Deus é parte da sua vida. Quando as lutas e as tribulações aparecem, quando o sofrimento se apresenta diante de você, você está fundamentado suficientemente nas Escrituras, ao ponto de crer que Deus tem um plano na sua vida e que você está seguro nas mãos dele, aconteça o que acontecer. Quando você pega lá um resultado de exame, quando você tem que lidar com um problema dentro de casa, o que move o seu coração? O que sustenta o seu coração, a sua fé? É a convicção de que há um plano redentor de Deus? Ou você tem lá no fundo do seu coração uma esperança de que você vai conseguir mudar essas coisas com sua própria força? Como temos reagido quando somos colocados diante de circunstâncias adversas, e tribulações, e perseguições, e dores? Será que nós temos sido tomados pela alegria do Espírito Santo? Esta alegria que é capaz de resistir a toda prova? Às vezes eu tenho a impressão que na igreja presbiteriana quase chega a ser pecado falar do Espírito Santo. A gente tem um certo medo, né? Não pode falar muito do Espírito Santo não, porque parece que nós somos pentecostal. Começar a falar demais do Espírito Santo, esse pastor está pentecostal demais. Aquele irmão está pentecostal demais. Mas, meus amados irmãos, sem a presença e o transbordo do Espírito Santo de Deus dentro de nós, não há alegria. Porque a alegria é fruto do Espírito. A alegria genuína, capaz de resistir a toda prova, ela é fruto do Espírito Santo de Deus. É o que Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 5, verso 23. Dentre os 9, lá está a alegria. Mas será que nós temos tido alegria na vida? Será que nós temos sido alegres diante das tribulações? Será que nós temos vivido realmente cheios do Espírito Santo? Temos buscado o Espírito Santo de Deus na nossa vida? Temos clamado a Deus que nos encha do seu Espírito, para que a alegria do Senhor transborde em nós, a ponto de nós enfrentarmos todas as lutas, todas as tribulações de cabeça erguida e cheios da alegria do Senhor? É assim que temos reagido? É assim que eu e você tem vivido diante do Senhor? O Senhor age o tempo todo na nossa vida, por meio da palavra ou por meio das circunstâncias. Quais são as reações que nós temos oferecido a Deus das ações que Ele tem apresentado na nossa vida? Será que temos sido fiéis ou incrédulos? Será que nós temos vivido alegres ou cheios de angústia? Será que nós temos reagido com desejo de conhecer a vontade de Deus? Ou temos agido com desprezo para com as Escrituras? Quero, por fim, então, concluir, trazendo ao seu coração e ao meu coração algumas exortações. Meu irmão, minha irmã, se eu e você temos sido tomados pela religiosidade perigosa, é melhor nos arrependermos.
se a religiosidade tem feito você viver uma vida superficial, ao ponto de não conseguir sentir alegria e prazer na presença de Deus, ao ponto de não conseguir dar o genuíno valor às coisas de Deus, ao ponto de não perceber e de maneira sensível o mover e a grandeza da presença de Deus na sua vida, eu e você precisamos nos arrepender desta religiosidade superficial que nos faz vir dominicalmente à presença do Senhor sem uma mudança genuína de vida, sem um impacto profundo do nosso coração. Eu quero desafiar você e a mim, se esta for a realidade do seu coração, busque o Senhor, busque a Deus, arrependido no seu coração, diga: Senhor, a minha vida tem sido uma vida muito religiosa, mas eu tenho sentido muito pouco da real presença do Senhor. Eu quero ver e viver a experiência sensível do mover de Deus na minha vida. Se você tem passado por lutas e tribulações, por perseguições e sofrimentos diversos, quero exortar você, meu irmão, minha irmã, confie no plano de Deus para você. Leia as Escrituras, aprofunde-se nelas e lembre-se que Deus conduz este mundo por meio de um plano redentor que Ele estabeleceu desde a eternidade, e Ele é infalível. A igreja perseverará até o fim. Confie no plano de Deus, confie nas promessas do Senhor para a sua vida, confie na palavra de Deus, porque a Bíblia deixa claro, garante com todas as letras, que ninguém será envergonhado por crer em Jesus Cristo. Ninguém sofrerá vexame por viver uma vida com Cristo, genuína, vigorosa. Ninguém será envergonhado. Terceiro, se você tem desanimado da vida cristã em virtude do mal, do seu próprio coração, ou por causa da pressão do mundo, fortaleça-se nas Escrituras. Busque a palavra de Deus. Encha o seu coração, alimente sua alma. Decore as Escrituras, decore versículos. A gente acha que decorar versículo é coisa de criança. E aí a gente vive a vida toda da gente adulta só com aqueles versículos de criança que a gente decorou lá atrás. Decore as Escrituras, memorize a palavra de Deus. Lembre do que diz o salmista lá no Salmo 119, verso 9: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardo no meu coração. Então, meus amados irmãos, enche o seu coração com a palavra de Deus. Fortaleça-se nas Escrituras, pois a igreja de Jesus Cristo certamente triunfará. E por último, meu irmão, minha irmã, se as dores, se os sofrimentos inerentes dessa vida têm se levantado sobre você, alegre-se no Senhor. Busque a alegria que excede todo entendimento na presença de Deus. Volte-se para Cristo, o amigo fiel, aquele que, como cantamos, não existe nada melhor do que ser amigo dele. Volte-se para Ele com alegria genuína. Volte-se para Ele e peça que Ele alegre o seu coração. Busque ser mais cheio do Espírito Santo. Peça a Deus: Senhor, enche-me do Teu Espírito. Pois quem tem a Jesus como seu Salvador é capaz de experimentar felicidade, alegria em toda e qualquer situação. E eu quero terminar te convidando a se colocar de pé para cantarmos cheios de alegria e de esperança, ceifeiros do Senhor, ceifeiros da seara santa. Quão poucos, fracos sois, mas forte é Cristo vosso Mestre. Avante, avante, pois, que a alegria do Senhor enche o seu coração e que nós possamos sair daqui reagindo positivamente ao Senhor e à sua palavra que veio ao nosso coração nesta noite.